nome da Câmara Municipal, nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, dos professores, pais, responsáveis, da comunidade aqui presente. E gostaríamos agora de chamar para compor a mesa principal o nosso presidente da Câmara, José Adilson Persiliano. O nosso palestrante de hoje, doutor Tiago Baldoni Gomes de Filippo, juiz eleitoral. Vereador Antônio Marcos da Costa Lima. Vereadora Solange Caron. E o vereador Everson de Camargo. Gostaríamos de agradecer também a presença do Conselho Tutelar, que se faz presente. Muito obrigada. Agora, todos se põem em pé para a execução da primeira parte do hino nacional, do hino de Tarumã. Ao som de instrumentos e a banda com seu encanto, Vila Alex sempre lutando adquiriu vontade de vencer e venceu. Gerou progresso, cresceu, se emancipou. Em janeiro se libertou. O sonho já realizou, encontrou gente que acreditou. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões e encantos, seu verde se perde nos campos. És formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria, Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unidos, gerações,
é manso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, dos pais, responsáveis, professores, diretores, coordenadores, vice, que nós sabemos o esforço de cada um para estar aqui nessa manhã. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso presidente para fazer a abertura oficial desse primeiro encontro que nós estamos fazendo em relação ao Câmara Mirim e Parlamento Jovem. Saudar nesse instante a mesa, quero cumprimentar o Dr. Thiago Baldani, juiz eleitoral, presente aqui em nossa Casa de Leis, desde já agradecer pelo pronto atendimento ao convite feito por essa casa. Muito obrigado, Tarumã, te acolhe nessa manhã com uma grande satisfação. Agradecer a presença do meu companheiro vereador Antônio Marcos da Costa Lima, idealizador do projeto Câmara Mirim Parlamento Jovem, vereadora Solange Caron, obrigado pela presença, vereador Everson Camargo. E eu quero cumprimentar os senhores e senhoras, cumprimentar as crianças, os educadores, os pais, mães e responsáveis que atenderam a esse chamamento. Agradecer a presença do Conselho Tutelar mais uma vez, obrigado pela parceria que estamos empenhados em fazer para o bem comum aqui da nossa cidade. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham agora, pelo YouTube. Esse momento está sendo aí transmitido ao vivo pelo YouTube, e você que está nos acompanhando, um bom dia. E dizer muito obrigado, eu quero expressar principalmente aqui aos pais responsáveis. Esses dias eu fazia uma crítica numa das rádios do município de Tarumã, onde eu estava participando de um evento esportivo, doutor, e eu vi algumas crianças, adolescentes entrando naquela entrada, como faz nos Jogos Olímpicos, com a bandeira de paz, com a bandeira, e eu vi alguns olhares de alguns jovens procurando na arquibancada do ginásio para ver se o seu pai e a sua mãe se encontravam lá. Então, muitas vezes, tem uma metáfora de uma pessoa que entrou com seu filho dentro de uma caverna, e tinha muito ouro nessa caverna. E ele poderia pegar todo o ouro, mas em 8 minutos a caverna fecharia e não abriria mais. E a orientação para essa mãe quando entrou, não esqueça o principal. E essa mãe começou a catar muito ouro, e de repente foi dando 8 minutos, ela catando ouro. Ela falou, nossa, vai fechar a caverna, e ela saiu correndo. E ela deixou seu filhinho lá dentro. Então hoje, ontem nós discutimos segurança pública nessa casa, e muitas vezes a vereadora Solange colocou a questão da família. Então eu quero parabenizar o pai, o responsável que está aqui, e que está acompanhando o seu filho, está olhando nele o seu principal tesouro. Isso é construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais responsável. Então, aos pais que vieram nessa manhã, que atenderam o pedido, além da Câmara, mas também dos diretores, dos coordenadores das escolas, e estão aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Essa casa é a casa do povo, é a casa de leis, e a presença de cada um de vocês dignifica cada vez mais o trabalho a nós confiado. Sejam muito bem-vindos. Doutor, seja muito bem-vindo a essa casa do senhor. Sinta-se muito à vontade aqui. Bom dia a todos. Convido agora o vereador Everson para fazer os seus cumprimentos. Senhor presidente, doutor Thiago Baldani, vereadores, população aqui presente, crianças das nossas escolas municipais e estaduais, meu bom dia. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje, nessa manhã, e dizer para vocês da importância do que está acontecendo aqui hoje. A gente, como gestores municipais, como representantes da população, fica muito feliz quando vê uma casa cheia.
Uma casa onde os pais trouxeram seus filhos para começar a conhecer de política, começar a entender como é o processo político do município. E é o que a gente precisa fazer, como os responsáveis, como os pais, é isso mesmo, é dar esse início, plantar essa semente, para que no futuro, que é um futuro muito próximo, tenhamos pessoas responsáveis e que tenham gosto pela política, porque precisamos de pessoas de bem. E digo mais a vocês, meninos e meninas candidatos, é um processo, é uma competição, é uma disputa. Claro que nem todos que estão aqui serão eleitos, mas tirem disso como experiência de vida, de competição, de ser honesto, de fazer as coisas certas, de fazer uma campanha limpa, mesmo assim como vocês começando na política, para mostrar para as pessoas que o nosso Brasil tem jeito, que o nosso Estado tem jeito, precisa de pessoas de bem. Pessoas que têm vínculo familiar, vínculo com a igreja, sempre procurando as coisas boas da vida, vocês crianças que participam das nossas escolas municipais, principalmente, e dizer que o futuro de vocês depende de quem os rodeia e de vocês. Então, todas as oportunidades que aparecer na vida de vocês, igual é essa que está acontecendo hoje, abracem. Abracem da melhor forma possível e se doa para que no futuro vocês sejam pessoas que representem nosso município. Porque essa casa aqui, ela é para a vida toda. Um dia nós vamos aqui, nós estaremos mais aqui. A gente quer que tenham pessoas de bens. E para que isso aconteça, depende do presente. Para nós termos um futuro melhor, depende do presente de hoje. E eu tenho certeza que vocês estão bem acompanhados de seus pais e vão fazer o melhor por essa campanha e pelo nosso município. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra agora para a vereadora Solange. Em nome do presidente, quero cumprimentar também o excelentíssimo juiz Tiago Baldani, os nobres pares, toda a população que está aqui, principalmente as crianças, e dizer da satisfação para nós da casa em recebê-los aqui. Triste é quando a casa promove algo dessa dimensão e as pessoas não comparecem para acompanhar os trabalhos que essa casa tem feito. Parabéns, crianças, por esse momento tão bacana que vocês estão vivendo. Os nossos futuros vereadores e vereadoras, talvez prefeito do nosso município. E provar, no momento de crise, onde a política anda tão desacreditada, que em Tarumã é possível se fazer uma política de bem, uma política diferenciada. Essa casa está aberta, todas as segundas de 15 em 15 dias temos sessões, e seria de grande satisfação para nós recebê-los aqui, crianças, jovens, os pais, professores, toda a comunidade de Tarumã acompanhando os trabalhos que essa casa tem promovido. Isso é muito bacana. Que esse projeto tenha uma nova visão a partir desse momento, que não fique só nas eleições e que depois não haja aí o devido acompanhamento, tanto por parte dos pais quanto das escolas, mas que nós possamos acompanhar o trabalho dessas crianças, estarmos aqui junto com eles nas sessões que vão acontecer, horário aí favorável para que todos possam comparecer e acompanhar, estivando o trabalho de cada um. Porque o trabalho só tem ânimo quando ele é acompanhado. Não adianta criar-se um projeto e depois deixar as crianças aqui sem o devido respaldo, né, sem a devida valorização. Então, que a gente possa dar essa continuidade, participar junto com as crianças e com os jovens, fortalecendo a importância desse projeto, formando cidadãos de bens para um futuro melhor. Tarumã pode provar que a política pode ser diferente. Nós somos honestos e podemos provar isso. Então, parabéns crianças, parabéns adolescentes, parabéns professores, diretores. Para nós é um momento de grande alegria ver a casa cheia. E é assim que tem que ser. Vamos acompanhar, vamos valorizar o trabalho das crianças, que com certeza serão aí o nosso futuro melhor. Obrigado pela presença de todos. Convido agora nosso vereador Antônio Marcos da Costa Lima para fazer uso da palavra. Bom dia. Inicialmente, saudar o nosso presidente e já parabenizá-lo
pela ação, pela nova ação, né, no dia de hoje. Saudar e agradecer a presença do Dr. Tiago Baldani, juiz eleitoral aqui do município de Assis, que responde por Tarumã, a vereadora empenhada, que trabalha sempre aí, Solange Caron, o Everson, meu amigo, também um vereador atuante, que não mede esforços. Saudar as escolas estaduais, na pessoa da professora Milena, da escola Davi Luz. Saudar os professores das escolas municipais, que são importantíssimos nesse processo. Tomar a liberdade aqui de saudar em nome da Edilene, da Escola Maria Antônia, todos os coordenadores, as pessoas que vão nos ajudar. E na pessoa da Valéria Sotana, os diretores das escolas municipais. E por fim, não mais importante, os nossos protagonistas dessa manhã, que são vocês, os jovens, acompanhados dos seus pais ou dos seus responsáveis. O presidente pediu que eu fizesse, brevemente, uma explanação sobre o projeto. O projeto surgiu, Dr. Tiago, em 2009, e foi uma ideia naquela época de tentar trazer à sociedade de Tarumã a aproximação do poder público ao poder legislativo e da sociedade. Qual era o conceito? E qual é o conceito que permanece até hoje? O conceito da política com P maiúsculo, da política boa. Da política não há a troca do voto. A política que você não precisa dar alguma coisa à pessoa para que a pessoa vote em você. Que você não precise fazer nenhum favor à pessoa para que a pessoa vote em você. É essa política, é esse conceito, doutor, que está na base desse projeto. E nós já temos resultados positivos desse projeto. Nós temos alunos que foram da primeira turma, Rodrigo Campos, lá atrás, que já estão pleiteando na próxima eleição a candidatura a vereador. E a gente fica feliz, né, Adilson? Fica feliz por quê? Ficamos felizes, Solange, porque está sendo construída essa base, que no futuro, com certeza, dará bons resultados. Então, o projeto surge em 2009, com execução em 2010. A ideia permanece, é uma sessão por mês. Esse ano traz uma inovação da Câmara de Vereadores, que o horário era noturno. Esse ano, a Câmara de Vereadores, acatando a orientação do presidente, fará no período vespertino, no período da tarde, para atender com mais facilidade as escolas, para não ter problemas de alunos, né, com devidos projetos. Uma outra inovação que o presidente também possibilitou é que a gente tenha, como era no passado, o ato formativo. Então, as crianças não virão, como disse a nobre vereadora, somente para a Câmara no dia da sessão. Terão uma formação durante esse processo. Vão entender como é que funcionam os processos legislativos da Câmara. Ao terminar, no mês de novembro, eles saberão quais são os elementos constitutivos da Câmara de Vereadores. Um elemento fundamental, de supra importância, é que a hora que você forma a base, você forma também a casa, professora Edilene, porque a criança chega em casa e fala para o pai, olha, política não é só da forma que a TV apresenta. Política não é só da forma que a mídia nos traz. Eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo de trazer informações, de dar à população uma visão ampla. Mas também nós temos sofrido muito, quem faz política boa, política com P maiúsculo, pela generalização. Eu coloco todo mundo na vala comum. E as pessoas que fazem um bom trabalho, às vezes ficam assim, mas ser político no Brasil hoje é ruim? Eu não tenho vergonha de falar para as pessoas, de dizer, eu sou político sim. Eu estou passageiro, sou professor de formação, mas eu estou político. Não tenho vergonha de dizer isso. Porque fazer política boa, não pode ter vergonha. Vocês que vão estar daqui a pouco candidatos, e vocês vão ser abordados, as crianças, com alguém falando, o que você vai me dar se eu votar em você? Isso vai acontecer. Você diga a ele, eu não lhe darei nada, eu vou lhe dar a minha representação. Eu vou lá para defender o que você achar que é correto. Mas isso não tem nada em troca. E quando vocês são pequenos, não é o dinheiro que vão pedir para vocês. É um favorzinho,
é uma balinha no intervalo, é uma coisa desse tipo, que vocês talvez tenham contato. E a gente está tentando educar vocês pedagogicamente para que isso não aconteça, para que vocês saiam da Câmara Municipal de Tarumã no final do ano, Solange, Adilson, e Dr. Tiago e Everson, com a visão que é possível fazer uma boa política. É possível mudar o Brasil e é possível mudar o mundo. Como é que você muda a situação global? Mudando o local onde você mora, depois mudando o estado onde você mora e depois a federação. Esse projeto, como eu disse no início, 2009, uma sessão por mês, este ano, com a orientação do presidente dos nossos vereadores no período da tarde, e a formação. São essas 4 ações que vão conduzir vocês até novembro. Mas nada disso vai valer a pena se não houver o interesse da parte de vocês, o acompanhamento por parte dos pais, da escola e da Câmara de Vereadores, e, sobretudo, a fé que é possível mudar a situação atual. É possível criar pessoas que vão ser representantes no futuro de uma boa política. Solange falou uma coisa importante. Nós estamos de passagem. Tudo na vida é passageiro. Nós estamos aqui, daqui a 4 anos não sabemos se seremos ou não reeleitos, mas não há problema. Porque quando você planta algo, isso pode dar uma flor, uma árvore bonita, pode ter frutos maravilhosos, mas pode a árvore não ter frutos, pode a árvore não ter folhas, pode a árvore, quiçá, não ter nem tronco, mas ela vai ter as raízes. Se tudo isso que eu disse não se concretizar, o que valeu a pena? Valeu a pena a intenção da semente, valeu a pena a intenção de plantar alguma coisa. Eu tenho plena certeza que daqui a alguns anos, Dr. Tiago, nós teremos, não só em Tarumã, porque esse modelo de Tarumã, como disse o senhor, já está se replicando. Alguns outros municípios aqui próximos a nós estão tendo interesse de levar esse projeto para as suas cidades. Que cada mãe, cada pai que está aqui nesse momento saiba, é possível a gente ter um futuro melhor. E não há passado sem presente. E não há futuro sem presente. Não há nada que vai acontecer amanhã que a gente não consiga transformar hoje. Não adianta daqui a 5 anos, 7 anos reclamar, mas o passado foi ruim. O passado é um reflexo do que você fez no presente. E o futuro também. Tenho certeza disso. A todos, muito obrigado de coração. Quem é candidato a vereador mirim, Parlamento Jovem, levanta a mão para eu saber, para a gente ver aqui. Uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. Um abraço. Passaremos a palavra ao Dr. Tiago, que é o juiz eleitoral da nossa comarca. Vereador Everson, vereadora Solange, vereador Antônio Marcos, dizer que é uma satisfação, foi uma satisfação quando o convite me foi formulado, e é uma satisfação estar aqui presente diante de uma plateia tão atenta que ocupou todos os assentos aqui da Câmara Municipal. Eu acho que eu vou falar ali da frente, acho que fica melhor, mais informal, mais perto, né? Bom, então eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi o projeto que o vereador Marcos encabeçou e foi acolhido pela Câmara Municipal. É um projeto relevantíssimo, não só para o presente, como ele disse, mas também para o futuro, para que vocês tenham a ideia do que faz um representante, qual é o papel de um vereador, para quem desejar se dedicar a esse cargo, se candidatar a um cargo de vereador no futuro, já tenha plena noção de qual é o papel que vai ser exercido, e também para aquelas pessoas que não decidirem por se candidatar no futuro, pelo menos tenham uma visão relevantíssima do que é cidadania, qual o papel de cada poder. Bom, vocês aqui, eu vejo que tem aí uma divisão, tem crianças menores, tem adolescentes também, então não tem problema. Às vezes eu falar alguma coisa e vocês não entenderem exatamente o que é, ou precisarem de um conceito maior, por favor, levantem a mão, perguntem, não tem problema algum, tá? Bom, a nossa sociedade, como qualquer outra sociedade, é regida por leis.
existem leis que vão disciplinar, vão regulamentar a nossa conduta. E tem várias leis. Só que a lei maior, mais importante, se chama Constituição Federal. A Constituição Federal nossa é de 1988. E ela vai estabelecer tudo aquilo que for mais importante para a vida em sociedade. Ela estabelece a estrutura do nosso Estado, como é que o Estado se estrutura, qual a organização de seus próprios aparatos. Ela estabelece também os nossos direitos mais básicos, tá? E a organização dos poderes. Só que o poder, quando a gente fala em poder, o próprio artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo. E isso é importantíssimo como um pontapé inicial para que nós entendamos o nosso papel na sociedade, enquanto particulares, e o papel também dos nossos governantes. O poder emana do povo. Então, quando nós pensamos que alguém tem o poder, nós não podemos pensar nisso de cima para baixo, mas nós podemos pensar isso numa relação de paridade, numa relação horizontal. O povo, eu, você, cada um de nós e todos nós temos o poder, somos parcela desse poder. Só que não tem como esse poder. E poder para quê? Poder para reger, para disciplinar a vida em sociedade. E não tem como esse poder que se liga a um dever, que se liga a uma atividade, ou seja, disciplinar a vida em sociedade, ser exercido por todos ao mesmo tempo. Vocês imaginem aqui em Tarumã, se às vezes fosse ser disciplinada, regulamentada uma certa atividade de interesse local, todos os munícipes dissessem o seguinte: se o poder é nosso, nós vamos então dizer por maioria qual deve ser a regra sobre essa atividade. Então vamos reunir todas as pessoas de Tarumã e vamos dizer, vamos fazer uma votação e dizer qual vai ser a decisão correta, se essa ou aquela. É muita gente, mesmo Tarumã, que é um município de pequeno porte, é muita gente para deliberar sobre essas questões. É por isso que a Constituição disse no artigo 1º que o poder vem do povo, mas ele é exercido por meio de representantes. Ou seja, representantes são aquelas pessoas que ocupam cargo, que falam pelo povo. Elas devem ser a voz do povo. Elas devem falar por cada um de nós. E para o exercício desse poder pelos representantes, a Constituição estabeleceu 3 órgãos, ou 3 poderes, entre aspas, porque já que o poder é uno, indivisível e emana do povo, 3 órgãos genéricos grandes para que esse poder possa ser exercido, que é o poder executivo, ou órgão executivo, o legislativo e o poder judiciário. Tá? O poder legislativo, digo que é o poder por excelência, por quê? Porque ele representa o povo. Qual a função, qual o papel típico, o papel principal do poder legislativo? É passar as leis. Quando nós falamos em poder legislativo, nós devemos, como o nosso Estado é uma federação, que é uma federação? Existe uma unidade federada, uma unidade que comanda essa federação. No nosso caso, ela é Brasília, que ela é a capital federal. E existem várias unidades autônomas que devem prestar contas à federação. E essas unidades autônomas são os estados. E dentro dos estados existem os municípios, que são também unidades autônomas vinculadas aos estados, que por sua vez se vinculam à capital federal, à federação como um todo. Então essa é a estrutura de nossa federação. E cada uma dessas esferas tem o seu poder legislativo. No âmbito nacional, nós temos o quê? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que funciona em Brasília, ele é composto por 2 casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em cada um dos estados,
o que é correspondente ao Congresso Nacional é o que se tem assembleias legislativas, que são compostas por deputados. Em cada município, o que é correspondente a isso são as câmaras de vereadores, como nós estamos aqui. Então, o órgão semelhante a isso no nosso estado de São Paulo seria a Assembleia Legislativa e no Brasil seria o Congresso Nacional. E para que serve? Qual a principal atividade disso? Votação de leis. Leis que vão reger aí os interesses da sociedade. Então, nós pensamos em nível federal, em Brasília, no Congresso Nacional, as leis vão ser aprovadas e essas leis vão ter aplicação, em regra geral, para o Brasil todo. No estado de São Paulo, as leis que forem discutidas na Assembleia Legislativa, lá na capital, em São Paulo, vão ter efeito para o estado de São Paulo todo. E aqui as leis que forem discutidas e passadas aqui na Câmara dos Vereadores de Tarumã vão ter efeito para o município de Tarumã. É assim que a gente se estrutura. Isso é o poder legislativo. Tá? Pelo próprio nome, legislativo vem de lei para a elaboração de leis. O poder executivo, que é o segundo poder, que traz a Constituição, ele serve para quê? Para administração, para a gerência da coisa pública, para a execução de políticas públicas. Em nível federal, quem é o representante do poder executivo é o presidente da República. Em nível estadual, governador. Em nível municipal, prefeito. Então tem essa estruturação. Cada um desses órgãos vai reger, vai administrar, vai implementar, realizar, concretizar políticas públicas, vai gerir questões orçamentárias que dizem respeito ao dinheiro e vai também, pode passar decretos. Decretos são como leis, mas elas não têm essa abstração das leis. Os decretos não produzem efeitos abstratos. Os efeitos dele são concretos a certas situações específicas. Tá? E o terceiro poder é o poder judiciário. O poder judiciário não existe no município. Ele existe em nível federal. Tá? E o órgão máximo do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, que fica lá em Brasília. Tá? Tem também em nível federal diversos tribunais e também a Justiça Federal. Por isso tem os tribunais federais e os juízes federais. E em nível estadual, cada estado tem o seu poder judiciário. Tá? Isso em nível estadual. E não existe, diferentemente dos outros dois poderes, um poder judiciário, pelo menos aqui no Brasil, um poder judiciário municipal, como existe o executivo e o legislativo. Isso não existe. Tá? Então, a nossa estrutura é assim. Tá? Todo o poder é nosso, mas nós exercemos esse poder por meio de representantes. Por isso, o voto. Por isso que nós votamos nos representantes do Executivo, por isso que nós votamos nos representantes do Legislativo, mas nós não votamos para os juízes. Aqui no Brasil, de acordo com a nossa estrutura constitucional, os juízes são aprovados em concurso. Existe um concurso. As pessoas que tenham formação jurídica, que tenham feito faculdade de Direito, podem prestar, de acordo com certos requisitos, podem prestar concurso para a magistratura. Então não existe uma votação para juízes, como existe, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos. Os juízes são eleitos também pelo povo. Tá? Aqui não existe isso. Bom, então essa é a estrutura nossa, do nosso Estado brasileiro, da nossa federação. E quando nós vamos exercer o nosso direito de voto, nós devemos sempre ter em conta que nós votaremos em alguém para nos representar, mas não nos nossos interesses pessoais, não nos nossos interesses particulares. Nós temos que ter aí
quando nós exercemos o nosso voto, a consciência de que aquele representante que eu escolho porque eu acredito que é a pessoa que vai contribuir, de acordo com a análise de cada um, da melhor forma possível para a sociedade. Então, o momento do voto não pode ser egoísta. No voto, cada um que vota não deve pensar no seu próprio umbigo, deve pensar na sociedade. Se eu voto para um representante de Tarumã, a primeira pergunta que eu devo fazer é o seguinte: em que medida essa pessoa a quem eu desejo depositar meu voto vai ser útil para Tarumã? Não vai ser útil para mim, porque ele me prometeu X, ele me prometeu Y, ele prometeu um cargo para o meu pai, ele prometeu um emprego para minha mãe, mas a minha visão deve ser em que medida existe uma utilidade, para que ele vai ser bom para Tarumã. E é assim, só com essa visão, que nós exercemos o nosso direito de maneira legítima, de maneira correta. Não existe como exercermos o nosso direito de voto sem termos a consciência do interesse público, do interesse coletivo, do interesse geral, que pode não ser diferente do nosso, mas pode ser. Então nós temos que ter sempre isso em mente. E desse raciocínio simples decorre uma série de coisas. Uma das primeiras coisas é que voto não se vende. Não se vende por muito, não se vende por pouco. O voto deve ser isento, o voto deve ser sempre com essa visão de melhora para a sociedade em que eu estou inserido. Por isso que é crime a venda de votos. Tá? É um crime sério previsto na nossa lei. Não se vende votos de maneira alguma, nem por bala, nem por pouco dinheiro, nem por muito dinheiro, nem com promessa. Porque quando a gente fala em venda de votos, a gente pensa logo em dinheiro. E como o vereador Marcos pontuou, não necessariamente é dinheiro, mas pode ser uma troca de favores. Olha, você vote para mim que eu vou fazer isso ou aquilo. Se algum político vier com essa conversa para vocês, vocês já podem descartar esse político, porque se ele não é bom em conversas particulares, com certeza ele fará muito pior em público. Então, já descartem esse candidato. Tá? Então, essa parcela de poder concedida a cada um de nós no momento do voto, que é o momento que a gente exerce nosso poder e diz: eu vou colocar aquela pessoa X ou Y lá para me representar, é relevantíssima. E essa pessoa vai representar, vai passar as leis, se for um ocupante de cargo executivo, vai administrar a coisa pública, com qual finalidade? Para atender aqueles valores, aqueles princípios previstos na nossa Constituição. E em que valores, ou sobre quais valores, nossa Constituição se assenta? Ela se assenta num valor fundamental que está acima de todos os demais, que se chama dignidade da pessoa humana. A Constituição estabeleceu, ali no artigo 1º, inciso 3, que a dignidade da pessoa humana é o valor fundamental, chama-se de valor fonte, ou seja, porque desse valor decorrem todos os demais direitos, todas as demais garantias. E o que é isso, dignidade da pessoa humana? É enxergar no outro e em si mesmo uma pessoa que seja sujeito de direitos, que ela não possa ser em momento algum objeto de direitos, mas que ela seja um sujeito de direitos e reconhecer no outro certos valores fundamentais. E eu destaco aqui 2 valores fundamentais que também estão muito ligados, estão intimamente ligados à dignidade humana e compõem a estrutura de nossa Constituição, que é a liberdade e a igualdade. Tá? Liberdade, o que significa ser livre. Você é livre para fazer o que você quiser, contanto que você não prejudique
a pessoa que está ao seu lado. Se cada um de nós esticar os braços e tocar as pontas dos dedos, nas pontas dos dedos da pessoa que está ao nosso lado, nós veremos que nós podemos fazer isso, mas nós não podemos invadir a esfera, o círculo daquela outra pessoa, porque a partir do momento que nós fizermos, nós não temos mais a liberdade de fazer isso, porque nós invadimos a liberdade do nosso próximo, porque ele também tem a liberdade. Isso implica em reconhecer a dignidade do outro também. Os meus direitos vão até onde começam os direitos do vizinho. Então, de acordo com a nossa Constituição, nós somos livres. A não ser que leis nos proíbam de fazer alguma coisa. Isso nós, enquanto na nossa vida particular, para os governantes, para os nossos representantes, a questão é outra. Eles não são livres para fazer o que quiserem, salvo se a lei disser para eles não fazerem. Pelo contrário, na esfera pública, no executivo, legislativo, judiciário, só se pode fazer o que a lei manda que faça, tá? Porque aí a atuação deles deve ser vinculada à lei. Nós, particulares, pelo contrário, não. Somos livres para fazer o que quisermos, contanto que a lei proíba. Então, a liberdade dos particulares é muito maior do que a liberdade dos agentes públicos, dos servidores públicos. E isso é muito importante se ter em mente. E nós temos liberdade para quê? Nós temos liberdade para o que nós quisermos. Nós temos liberdade para buscarmos os nossos sonhos, para fazermos a diferença, para determinarmos o que nós queremos fazer com o nosso futuro, ou não fazemos nada disso também. Nós somos livres. Por isso que cada um decide o seu destino. Já dizia minha avó que não se pode plantar abobrinha e colher chuchu. Nós colhemos, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós plantamos. E é muito importante que vocês hoje, jovens, crianças, adolescentes, pais da minha faixa etária, mais novos ou mais velhos, não importa, tenham em mente que se ainda estamos vivos, é porque ainda temos sonhos. Porque se não tivermos sonhos, estamos só biologicamente vivos. O que nos move diariamente a nos levantar da cama, trocar de roupa e realizar alguma atividade, são os sonhos que nós temos. Sonhos mais próximos ou sonhos mais remotos. E isso implica que o próprio Estado nos dá a liberdade de sonhar, a liberdade de realizar as nossas atividades. O Estado vê em cada um de nós sujeitos responsáveis e com autonomia para direcionar o nosso futuro. O Estado não vai ser como um pai que puxa a orelha e fala: filho, faça isso, faça aquilo, porque o pai vai dirigir a educação, vai dirigir os caminhos do filho, enquanto o filho for criança. Por quê? Isso, até de acordo com a lei, presume-se, e de acordo com o mundo dos fatos também, presume-se que a criança não tenha a maturidade necessária para seguir o seu destino. Mas o Estado não faz isso com as pessoas maiores. O Estado concede a liberdade para cada um de nós buscar o nosso destino, buscar os nossos sonhos, buscar os nossos anseios, ou, mais uma vez, não fazer nada disso e colher aquilo que plantou. Portanto, um apelo que eu faço a vocês, e também pode ser um apelo a mim, que nós lutemos para fazer a diferença. Se existe um sonho em cada um de vocês, que move vocês, não se sintam nunca amedrontados ou incapacitados para buscar esse sonho. Por maior que ele seja, por mais ridículo que possa parecer, por mais que vocês às vezes já tenham partilhado com esse ou aquele amigo e eles tenham olhado para vocês e dado risada, nunca se julguem incapazes se vocês realmente querem. Porque se vocês querem, vocês devem colocar em prática e buscar aquilo que vocês anseiam. Isso a Constituição garante, isso as leis garantem, que é a liberdade de cada qual buscar aquilo que tem vontade, contanto, mais uma vez, que não lese as outras pessoas, não prejudique as outras pessoas, que enxergue também nas outras pessoas a mesma liberdade que
vocês enxergam em cada um de vocês. Esse é o primeiro valor. O segundo valor é a igualdade, que decorre também da liberdade. Nós devemos ver no próximo, ou ainda que não seja próximo, mas no outro, o nosso igual, o nosso reflexo. Se nós enxergarmos no outro uma igualdade que nós queremos para nós, a sociedade caminha. Talvez nem precisaria mais de leis. E essa igualdade no plano das leis, muitas vezes o Estado verifica situações desiguais e tenta, por meio das leis, igualar certas situações. Por exemplo, só se concede Bolsa Família ou qualquer outro benefício assistencial a certas pessoas que tenham baixa renda. Pode-se argumentar, mas ele não é meu igual, por que ele recebe e eu não recebo? Porque vocês não são, ao menos para se conseguir esse benefício, não existe igualdade, porque tem uma questão que diferencia, que é a renda. E é isso que faz também a Constituição ou as leis, ao dizerem que a mulher agredida dentro de casa deve receber um tratamento desigual ao homem que foi agredido dentro de casa. O tratamento legal à mulher deve ser mais forte, mais severo. Os direitos dela devem ser protegidos de maneira mais severa, porque a própria Constituição desiguala. Fala, olha, homens e mulheres, até biologicamente e historicamente, são desiguais. Então a lei vai igualar situações que são desiguais. Outro ponto que a Constituição traz com muita força para que a lei proteja de maneira desigual certas situações, diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes. Em nenhum outro momento da Constituição, a Constituição usa o termo que usa quando vai proteger direitos de crianças e adolescentes. A Constituição diz que esses direitos de crianças e adolescentes devem ser protegidos pelo Estado, pela família e pela sociedade. Aí ela usa, entre aspas, com prioridade absoluta. Em nenhum outro ponto a Constituição disse que esses direitos devem ser protegidos com prioridade absoluta, a não ser quando se trata de direitos de crianças e adolescentes. Portanto, muitas vezes existem leis que desigualam certas situações, concedem certos direitos a crianças e adolescentes, certos benefícios, certos tratamentos diferenciados, justamente por essa condição de criança e adolescente. Nós sabemos que pela nossa lei, crianças são aquelas pessoas de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18. Portanto, se você tem 12 anos, não deixe mais sua mãe te chamar de criança. Você já é um adolescente. Então, existe, a Constituição traz esse tratamento diferenciado. Portanto, esses dois valores, liberdade e igualdade, são os dois valores principais ligados a um postulado maior, que é a dignidade da pessoa humana, que deve nortear toda a nossa conduta, quer seja no âmbito público, quer seja no âmbito privado. Acredito que seja isso que eu queira passar para vocês. Me coloco à disposição para eventuais perguntas e fiquem à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer o convite. Muito obrigado por estar aqui. Eu não posso fazer votos que todos ganhem, porque praticamente todos são candidatos, né? Mas parece que são só 9 vagas para criança e 12 para... 9, né? São 9 vagas só. Então façam uma campanha limpa, né? Não vendam o seu voto, não permitem que comprem o seu voto. E quem for eleito, pense sempre no bem comum, no bem da sociedade. Não pense no seu próprio umbigo, não pense no benefício do seu amigo ou do seu vizinho, e não pense no prejuízo do seu inimigo, se você tiver. A sua postura deve ser impessoal, deve ser isenta, deve sempre objetivar a realização da postura mais justa e que mais atenda aos interesses da sociedade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Baldani. Agora abriremos as perguntas da plateia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Os candidatos do Parlamento Jovem querem saber se más condutas também podem ser punidas ou se no projeto
né, do Parlamento Jovem da Câmara Mirim, está previsto algum tipo de punição, né, aos candidatos que agirem de forma não idônea durante o processo? O regimento interno do projeto prevê algumas ações. É claro, como o doutor falou, guardadas as devidas proporções, né, as penalidades são um pouco mais brandas, mas há a previsão, por exemplo, de uma conduta que seja exacerbada, né, qual seria a postura. Então a Câmara aí chamaria o pai, conversaria, para que não coloque a criança numa situação de conflito, porque às vezes a criança pode fazer alguma ação, mesmo que involuntária, e ela não deduz que é uma ação de má conduta. Ela fez porque acha que isso está certo. Então a ideia, no regimento está escrito, que convide o pai, a mãe, para que possa fazer esse ajuste. Tá? É muito importante que isso seja discutido dentro das escolas em relação à conduta, porque parece que não, mas na inocência da criança, às vezes eles conseguem ser mais cruéis do que adultos, né? Entre eles mesmos. Então eu acredito que seja muito importante que essa fala aconteça não só na rede estadual, mas na rede pública. Perfeito, a gente tem feito isso. Fizemos no passado, né? Há 8 anos atrás, a gente já tem essa metodologia, mas sempre com esse cuidado para que a gente resguarde, né, a criança no seu ambiente, até para não provocar nenhum problema futuro. É lógico, o estatuto, assim como as leis, prevêem punições, né? Várias punições, mas o ideal é ser bom, ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém busque. Porque a virtude está em ser bom, em fazer a coisa certa, ainda que ninguém veja, para o seu próprio benefício. Isso é muito importante. Não pense em fazer a coisa certa com medo de uma punição. Pense em fazer a coisa certa, porque é certa e ponto final. O projeto é importante na educação das crianças? É muito importante para essa conscientização, para você ver qual vai ser o papel de um vereador, o que faz de verdade um vereador, como é que ele pode ser útil à sociedade, como é que ele pode atender o povo e se dispor para que benefícios venham a surgir para a cidade. Parabéns pela pergunta. Então gostaríamos de registrar a presença e agradecer do nosso vereador José Roberto de Almeida e também do assessor do prefeito municipal, Claudinho, justificando a ausência do prefeito, que está numa reunião em São Paulo para tratar da questão do setor de oncologia de Assis. Agora convido o presidente, Adilson, para fazer a entrega de um certificado ao Dr. Tiago pela presença. Certificado de honra ao mérito, Sr. José Adilson Persiliano, presidente da Câmara Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso 3º, letra B do Regimento Interno, tenho a honra de conferir ao excelentíssimo senhor doutor, juiz, eu vou quebrar o protocolo, doutor. Qual que é esse número aqui? Da 290 Zona Eleitoral da Comarca de Assis. Tiago Baldoni Gomes de Filipo. O presente certificado de mérito, em agradecimento à presença, como palestrante, aos candidatos à eleição do projeto Parlamento Jovem e à Câmara Mirim desta Casa de Leis. Tarumã, 6 de abril de 2017, 27º ano da emancipação política, 25º ano da instalação. Muito obrigado, doutor. Está em tuas mãos. Te agradeço muito. Já fica aqui o convite, 27 de abril é o dia das eleições. Urnas eletrônicas nas escolas, todo o acompanhamento da equipe de Assis, do Misael. E no dia 3 de maio, a sessão de posse. Né? Que já fica aí o convite para o senhor dentro das suas possibilidades. Para nós será uma grata satisfação de tê-lo aqui conosco. E já fica também o convite para os pais. Eu vou fazer uma linguagem popular. Vamos bombar com as nossas crianças e adolescentes aqui. Pai e mãe, convide seus parentes.
Vocês não sabem o que é para essas crianças e para esses adolescentes, né, a presença aqui. Eu mesmo, quando, na minha posse, na primeira eleição, quando eu vi minha mãe, 70 e poucos anos, sentada aqui dentro, né, e eu poder falar olhando para os olhos da minha mãe, né, o senhor está dizendo aí de sonhos, e falar de um sonho de um garoto cortador de cana, né, ali com o facão, e poder olhar para minha mãe, aqui sentada, e ver a satisfação daquilo que ela imprimiu em mim, né, é fantástico. Então, um recadinho assim do coração para os pais e mães: vamos bombar dia 3 de maio, vamos valorizar nossas crianças, vamos valorizar os nossos adolescentes, porque, doutor, eu digo isso, o traficante é muito esperto para fazer isso, para a nossa criança, para o nosso adolescente. Ele está lá na porta da escola para fazer aquilo, para olhar coisas que nós, pais e mães, deveríamos fazer. Para o bem, o traficante faz para o mal e abocanha a nossa criança, o nosso adolescente. Então está aí um recado: venha para a sessão, venha prestigiar, venha olhar no fundo dos olhos do seu filho e da sua filha e valorizar a importância dele. Então, muito obrigado, doutor. Encerrando também isso, eu quero dizer aos diretores de escola que estão aqui, aos educadores, coordenadores: sem vocês esse projeto, né, Antônio Marcos, não vai para frente, não funciona. São vocês que estão no dia a dia lapidando as nossas crianças, lapidando esse tesouro que é as nossas crianças. Então, obrigado aos professores, coordenadores, diretores, né? Nós estaremos acompanhando agora, doutor, esse processo nas escolas. A gente vai estar visitando, vamos estar acompanhando. A criatividade, se o senhor pudesse, né, observar os cartazes, na verdade, a produção dessas crianças é fruto já de um trabalho de cidadania. Então, muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço imensamente aí o apoio dos nobres padres que já estão saindo para Bauru. Hoje nós temos um importante encontro com o Tribunal de Contas, tá? Então os vereadores vão lá para ser formados com o Tribunal de Contas em Bauru. Então já estão saindo para Bauru, e fica aí os nossos agradecimentos então ao trabalho, ao empenho de cada um, né, o entendimento do trabalho que está sendo realizado por essa Casa de Leis. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se na sua casa. E obrigado a cada um de vocês, a nossa equipe da Câmara Municipal e a todas as famílias, e a você que nos acompanhou aí pelo YouTube, os nossos sinceros agradecimentos e um bom dia a todos.